Amém. Passou para a igreja, amém? Você está feliz com Jesus, meu irmão? Aleluia. Querido, muito se fala, né, que o melhor lugar para estar é a casa do Senhor. E, portanto, se falar isso parece comum, mas não é comum não, irmão. Que quantos hoje acordaram, pensaram, hoje de noite eu vou lá na casa do Senhor, mas descer a sepultura, não é verdade? Quantos falaram, hoje à noite eu vou lá na casa do Senhor, no meio do caminho aconteceu um problema lá, está agora agarrado lá numa oficina mecânica, não pôde chegar até aqui. Mas você chegou aqui, irmão. Eu cheguei aqui, se nós chegamos aqui, é porque o Senhor tem algo a palestrar conosco hoje. E você sabia que na palavra ela está escrita que nos últimos dias haverá sede e fome da palavra de Deus. Você acha que a igreja está vazia hoje, varão? Vai chegar um tempo que vai estar mais ainda. Desculpa te falar isso. Tanto é que uma vez o Senhor me deu um sonho, onde eu estava no final dos tempos, nessa igreja, e o Senhor falava, olha para dentro da igreja. O pastor ali, cabisbaixo, orando ao Senhor, falando, desperta esse povo, Senhor. E é assim que vai acontecer, irmão. Mas que eu e você sejamos os atalaias do Senhor, amém? Quanto mais o mundo se esfriar, que mais nós venhamos a nos encher do Espírito Santo. Amém, irmãos? Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 35. Aproveitar e beber uma aguinha aqui, irmão. Lucas 12, 35. Vamos ler até o 38, no primeiro plano, depois a gente lê o restante. Lucas 12, 35 vai dizer assim, a parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sedes vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há ele de cingir, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer venha ele na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Vamos para o 39. Sabei, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Você pode se sentar. A parábola do servo vigilante. Você sabe que Jesus ele falava em parábolas com o povo? Porque naquela época, ali em Israel, a maioria, a grande maioria das pessoas, elas eram analfabetos, eles não sabiam ler, não sabiam escrever. E muitas das vezes Jesus usava desse tipo de comunicação para que o povo tivesse maior facilidade em entender o que ele queria dizer. Porque você imagina um povo afastado do Senhor, vivendo apenas ali do que os fariseus falavam para eles. E muitas das vezes eles viviam uma religiosidade, porque entender o que era falado sobre a Torá, que era a palavra de Deus na época, eles não entendiam muito. Então, quando Jesus vem numa demonstração de amor, ele fala com aquelas pessoas na linguagem delas. Ele fala fazendo alegorias, como que contando uma história. Porém, o modo que Jesus fala, em nada quer dizer que aquela história não era verdadeira, pelo contrário. O que ele ilustrava nessas histórias era para mostrar ao povo
que aquilo que estava sendo contado conforme uma parábola era algo que iria acontecer verdadeiramente. Mas o povo precisava entender o que iria acontecer. Só que hoje, irmãos, nós temos todo o tipo de conhecimento. Se a pessoa não teve a oportunidade de adquirir um estudo numa universidade que seja, ela pode abrir livros e aprender. Ela pode entrar na internet, querido. Hoje em dia você pode fazer um curso de teologia, é só você buscar no lugar certo, que você vai aprender a palavra, vai tirar dúvidas sobre a palavra. Então hoje, querido, mais do que nunca, quando o Senhor nos traz esse alerta, Ele já não fala mais por parábolas para nós. Ele fala verdadeiramente. Ele fala, querido, diretamente conosco. Olha só. Cinja o vosso corpo. Acenda a candeia que está dentro de você. Porque agora eu já não falo mais por parábolas, mas eu falo diretamente. É tempo de despertar, porque eu estou voltando. Sabe, querido, muitas das vezes a gente sobe aqui no altar, o pastor, os pastores. A gente até, pela direção do Senhor, te traz uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, porque muitas das vezes o Senhor precisa reavivar a nossa fé, de que Ele tem poder para curar, de que Ele tem poder para fazer. Mas nada é mais urgente, querido, do que a gente despertar para o momento que nós estamos vivendo. Eu preguei isso aqui outro dia, o pastor sempre prega. Nós não vamos viver mais o Apocalipse, nós já estamos dentro do Apocalipse. Então o que o Senhor fala conosco hoje, minha igreja? Será que vocês têm estado vigilantes em detrimento do tempo que vocês estão vivendo? Será que hoje a tua rotina cristã é sair da tua casa com a tua Bíblia na mão e chegar na igreja, ouvir a palavra e nada mudar na tua vida? Ou será que hoje, quando você entrou aqui, você colocou no teu coração: Senhor, tudo que eu aprender hoje eu vou praticar essa semana? Porque, querido, bem verdade é que se o Senhor traz para nós essa palavra, fique vigilante, é porque estamos dormindo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um rapaz, de vários rapazes que estavam ali dentro do quartel. Os bandidos chegaram ali na porta do quartel, invadiram o quartel e estavam quase levando os armamentos. Foi quando um deles se despertou: estão assaltando o quartel, chamou outro, e todo mundo, aquele reboliço todo, para tentar conter os bandidos. Mas será que se aqueles homens estivessem verdadeiramente vigilantes, não só com uma farda, não só com uma arma, não só com o nome de soldado, mas atitude de soldado, será que eles não teriam visto de longe aqueles homens chegando e já não teriam contido aqueles assaltantes? Por que eu estou te dando esse exemplo, irmãos? Para você entender. Aqueles homens estavam ali com uma capa de soldado, porém a vigilância deles não era de soldado. Muitas das vezes nós entramos na casa do Senhor com uma capa de crente, com uma capa de servo, mas a nossa vigilância não tem sido de servo. Porque se verdadeiramente fôssemos servo, comportamentos que ainda temos não teríamos mais. Comportamentos que hoje fazem o Senhor nos reprovar, nós já teremos vencido. Mas quando de noite na nossa cama nós nos ajoelhamos e colocamos a mão na nossa consciência, o que nós observamos, querido? Que muitas das vezes ainda há rancor no nosso coração. Muitas das vezes ainda há mágoa nos nossos corações. Só que nós sabemos que o Senhor é santo. E lá na glória, para morar com Ele, só vai entrar quem está santo. Então será que não é hoje a hora de nós tirarmos isso do nosso coração? Se tem mágoa, se tem rancor, se tem malignidade, se tem ódio dentro do nosso ser, hoje é o dia da gente pedir: Senhor, me cura.
Porque eu não quero bater na porta do céu e voltar, não. Você quer, meu irmão? Muitos de nós hoje precisamos vigiar, como diz essa palavra. Porque dentro do nosso interior, por mais que nós dizemos que somos crentes, ainda há inveja. E não se espante não, irmão, tem muito crente invejoso. Sabe aquele irmão que muitas das vezes bateu lá na tua porta pedindo uma ajuda financeira, um alimento, e você falava, tadinho daquele irmão, poxa, eu vou ajudar aquele irmão. Aí de repente aquele irmão vai orando ao Senhor, o Senhor abre porta, ele começa a trabalhar, ele começa a prosperar, e a pessoa começa a não gostar mais daquele irmão, porque o irmão está prosperando, quando na verdade era para se alegrar com aquele irmão. Ou seja, você gostava daquele irmão porque ele estava na sua dependência, porque você conseguia se sentir superior a ele. Mas agora ele não está mais nessa condição. Então ele não importa mais para você. Muitas das vezes até critica. Olha lá, era o coitadinho, agora está vencendo. Só pensa em dinheiro, não pensa no Senhor. Não, meu irmão, assim como Deus um dia te deu vitória, Ele pode dar vitória para o teu irmão também. E se há no nosso meio esse tipo de sentimento, eu não estou falando que tenha, eu não sei se tem, mas o Senhor está mandando eu falar. E se há no nosso meio esse tipo de sentimento, igreja, hoje também é o dia de sermos curados disso. Quando o Senhor fala aqui, ó, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilante. É porque, querido, na volta, no dia da volta dele, precisamos estar vigilantes. Mas não é só vigilante. Ai, meu Deus, o Senhor está voltando. Espera aí, deixa eu olhar para o céu. Ai, meu Deus, pastor, me ajuda. Não. É vigilante vigiando os nossos caminhos. É vigiando se há contenda no nosso interior. Se há inveja no nosso interior. Sabe uma coisa que acontece muito, igreja, no meio dos cristãos, que não deveria acontecer, e que se o Senhor voltasse hoje, nós estaremos reprovados? Falar mal do teu próximo. Quantas das vezes nós nos pegamos falando mal do nosso irmão, desprezando o nosso irmão com palavras, só porque o nosso irmão não pensa como nós, só porque o nosso irmão discorda de nós? Ah, querido, mas o Senhor quer que nós venhamos exercer a misericórdia. Porque o Senhor tem sido tão misericordioso para conosco, meu querido. Ah, pastor, mas eu estou passando um momento de luta, de aflição. Mas, querido, se tu está de pé, a misericórdia do Senhor na tua vida. Se você entrou nesse lugar hoje aqui, conseguindo ouvir com os teus dois ouvidos, conseguindo levantar a tua mão, falar com Deus, é a misericórdia do Senhor sobre a minha e a tua vida, meu irmão. E se o Senhor com tamanha misericórdia olha para nós e tem misericórdia de nós, não nos rejeita, quem dirá nós não devemos rejeitar o nosso irmão? Ontem eu estava aqui no culto de aniversário da igreja, eu estava vendo um irmão nosso aqui, muito querido, muito simples esse irmão. E ele estava numa alegria, irmão, que dá vontade até de chorar, de lembrar. Num gozo, numa alegria, louvando ao Senhor. Será que esse irmão estava olhando se o louvor estava ruim? Será que esse irmão estava olhando se o instrumento estava tocando errado? Se o cantor estava cantando errado? Não, querido. A única preocupação desse homem era adorar o seu Deus. Porque ele sabia por que ele estava aqui. E isso é que está faltando hoje para a igreja, irmão. A gente ter o foco do que a gente veio buscar aqui. Se eu vim olhar para o meu irmão, para o defeito do meu irmão, eu estou errado. Porque quando eu entro nesse lugar, o primeiro defeito que eu tenho que olhar é o meu próprio defeito. Porque eu quero entrar no céu, você quer entrar no céu, irmão. Então ele está dizendo, vigia. Quando você entrar na casa do Senhor, vigie o teu coração, querido.
Porque muitas das vezes somos tentados a distrair a nossa mente. No momento da adoração, nós pensamos no que a gente tem que fazer amanhã. Já aconteceu comigo, aconteceu com você, irmão. Porque as preocupações vão tomando a gente de tal forma que a gente vai se distraindo, a gente para de vigiar. A vida cristã, ela fica automática, ela fica religiosa. Mas o Senhor está falando, vigia no teu pensamento dentro da minha casa. Vigia o que você está percebendo dentro da minha casa. Se é algo que vai derrubar a tua comunhão, se é algo que vai te chatear, fecha os teus olhos, começa a clamar, começa a adorar. Porque você entra nesse lugar para ser curado. Você entra nesse lugar para ser restaurado. Você entra nesse lugar, querido, para ser mais um para somar com o corpo e não para diminuir do corpo. E tudo isso vai ser cobrado de nós naquele grande dia. E nós, querido, quantos de nós que hoje, às vésperas da volta do Senhor, posso dizer assim, que estamos dentro dos nossos lares, vivendo totalmente diferente do que a palavra ensina. A palavra diz que você tem que amar. Mas você dentro de casa, você só odeia o teu marido, só odeia a tua esposa, só odeia o teu filho. Desfere palavras ruins, desfere palavras malignas. Meu irmão, o que acontecerá com você e comigo se agir assim, se o Senhor voltar agora, irmão? Isso é vigiar? Não é vigiar. Porque se estivéssemos vigilantes, quando tivesse um problema dentro de casa, você colocaria o teu joelho no chão e falava, Senhor, o Senhor está prestes a voltar. Eu não posso perder minha salvação. O meu marido, a minha esposa e o meu filho também tem que ser salvo. Então me faz, Senhor, ser o exemplo dentro da minha casa. Me faz, Senhor, ser o exemplo de Cristo dentro do meu lar. Porque a minha casa tem que entrar na tua glória. Eu preciso ser vigilante. Você precisa ser vigilante. Ele fala, bem-aventurado aquele que achar servindo assim. Mas quantos de nós, querido, hoje temos vivido uma vida que só nos agrada, é só o nosso eu que tem que ser suprido, e a gente já não se doa mais para o Senhor como antigamente. Talvez tenha pessoas aqui que não sejam cristãs, eu não sei, ou assistindo. Será que já não chegou o momento, o tempo de você se anular? Negar-se a si mesmo? Para você se mostrar digno de entrar, bater na porta do céu e falar, Senhor, deixa eu entrar. Ele fala, vinde bendito de meu Pai. Será que já não passou a cota, querido, de você viver para você mesmo? Será que já não passou a cota daquele pecado que te acompanha há tantos anos? Ser vencido de uma vez por todas? Porque hoje, querido, o que se vê em muitos lugares, inclusive no meio do cristão, eu vou falar porque o Senhor está querendo trazer correção. E se não for para nós aqui, talvez não seja, mas vai chegar em alguém que está gravando essa mensagem. Não podemos ver dentro de uma igreja uma irmã bem vestida, bem apessoada, e um irmão olhando com malícia. Mas tem no meio da igreja. Quantos escândalos estamos vistos na mídia aí? Cadê a vigilância? Cadê a vigilância? É isso que o Senhor, é isso que você vai entregar, homem de Deus, para o Senhor? Malícia dentro do teu coração? Vai bater na porta do céu e vai voltar. Quantas mulheres também? O Senhor nos chamou para ser separado, para ser diferenciado nessa terra. Uma coisa é você viver no Egito, outra coisa é você ser do Egito. A gente vive no Egito, a gente vive no mundo, porque o Senhor falou que não nos tiraria do mundo.
Mas Ele também nos ensinou que nós temos que ser diferente do mundo. Então, irmão, quando você entra na casa do Senhor, coloca a tua melhor roupa assim. Vem bonita assim, mas vem decente para glorificar teu Deus. Porque você não pode ser pedra de tropeço para nenhum homem aqui dentro e nem lá fora. Graças a Deus, a nossa igreja, os irmãos são sérios. Mas quantas igrejas aí fora, irmão, você entra, você vê isso. As pessoas sem a menor preocupação com a sua vestimenta. Ah, pastor, você está dizendo que vestimenta é condição de salvação? Não estou dizendo isso. Mas será que o Senhor não vai cobrar de você se você fizer, através da tua vestimenta, um homem olhar com maus olhos para você e pecar? Ele vai requerer de você o sangue daquela pessoa. Assim como tu vai cobrar do homem que errou. Mas sabe, querido, por que eu estou falando isso para você, querido? É trazer juízo para a igreja. E eu só estou te confrontando porque o Senhor me confrontou antes na minha casa. Tem faltado juízo para a igreja, irmão. É juízo de entender que nós estamos já no final da estrada. Se a vida cristã é uma estrada, a gente já está no final dela. E só vai ter dois caminhos, irmão. Ou você vai chegar no final dessa estrada, vai se abrir um portão, você vai entrar para o teu descanso. Ou você vai entrar por aquela estrada que desce para o precipício, que é o inferno. E você acha que o Senhor quer isso para você? Não, querido. Mas Ele já tem nos alertado. A hora é agora, irmão. A hora é agora, irmã. A hora é agora de se consagrar. É difícil, eu sei. Você chega cansado do trabalho, eu chego também. Mas, querido, se a gente faz um esforço no nosso trabalho que a gente não faz para Jesus. O irmão chega aqui, 6 horas da manhã, está lá na igreja clamando. Muitas das vezes a gente não pode clamar 6 horas da manhã, mas a gente pode clamar na hora do almoço, do trabalho. A gente pode clamar quando chega em casa de noite, mas o que a gente vai fazer? Ah, não, tem que ver a notícia de hoje, por que não? A gente tem que estar antenado, eu sou crente, mas está certo. Porém, isso não pode ser prioridade em detrimento da palavra de Deus. Porque, querido, se o Senhor voltar e você estiver aprendendo dessa palavra, se você estiver se arrependendo através de ler essa palavra, querido, vai ter salvação para a tua vida. Mas se o Senhor voltar, Ele te deu tempo para se arrepender dos teus pecados que você cometeu hoje. Ele te deu tempo para meditar na palavra dEle. Ele te deu tempo para visitar o teu irmão que está enfermo. Ele te deu tempo para pregar o evangelho dEle. E você está perdendo tempo com as coisas triviais dessa terra. Não vai ter como você se safar, irmão. Não vai ter como te justificar, porque o Senhor falou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o diabo está prendendo a gente, igreja. Já reparou como às vezes é dificuldade de orar? A gente sente aquele peso. Ah, não, vou orar daqui a pouco eu oro. Deixa eu só ver o WhatsApp aqui que está com muita mensagem. Não, daqui a pouco eu leio a Bíblia, porque, eu tenho que parar com silêncio, eu tenho que ter a luz assim, enloudaçada. Desculpas, porque se o Senhor mandasse agora um anjo aqui e falasse, amanhã eu estou voltando, eu duvido que a gente ia querer sair dessa igreja hoje. No máximo a gente ia sair correndo lá nos nossos parentes. Vamos para a igreja, vamos orar, vamos se arrepender, porque Jesus está voltando. E posso te falar uma coisa, irmão? É engraçado, eu sei. Não precisa um anjo descer aqui hoje e falar isso não. Porque o Senhor já está falando contigo e comigo. Não perde mais tempo não, irmão. Não perde mais tempo não. Ah, pastor, mas eu já pequei tanto, eu já fiz tanta coisa errada. Se fosse para você não receber o perdão do Senhor, você nem nessa terra estava mais. Se tivesse acabado a tua oportunidade, tu já estava debaixo de 7 palmos, irmão. Mas você está vivo aqui, então não importa o que você fez, tem perdão para você hoje. Tem misericórdia para você hoje. Tem mudança de vida proposta para você hoje. Mas vigia, querido.
porque essa oportunidade ela vai acabar. Olha o que ele fala aqui. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que ele está dizendo? Na hora que vocês nem imaginarem, o Filho do Homem virá. Ah, pastor, mas agora a gente está imaginando que o Senhor está voltando. Mas você sabe o dia? Você sabe a hora? Você sabe se você vai estar de pé aqui quando o Senhor descer do céu? E se nessa madrugada Ele te chamar? E se nessa noite Ele te chamar, querido? Eu sei que é chato pensar isso. Mas a gente precisa estar preparado para tudo. E sabe o que mais vai doer, irmãos? É a gente chegar diante da presença do Senhor e ser reprovado por coisas aparentemente bobas. Como eu falei aqui no começo. Ah, pastor, eu não sou uma pessoa que me prostituo, eu não sou uma pessoa que adultero, eu não sou uma pessoa que rouba ninguém, eu nunca matei ninguém. Amém. Mas o diabo, sabendo disso, ele vai colocar as raposinhas no teu caminho, no meu caminho. Já que eu não consigo derrubar aquele homem com a prostituição, com o adultério, eu vou colocar alguém para falar uma palavra torpe para ele, ele vai ficar chateado, ele vai cair ali em violência. Já que aquela mulher não consigo derrubar ela com as coisas materiais dessa terra, então vou jogar uma palavra de uma outra pessoa, do marido, vai magoar o coração dela, ela vai ficar com aquilo guardado e quando Jesus voltar, ela perde a salvação. Pequenas coisas, igreja. E sabe por que a gente consegue muito mais se entregar às distrações do que se entregar a esse alerta que o Senhor nos dá na palavra? Porque assim como Satanás tentou o Senhor Jesus no deserto, ele tem nos tentado. A diferença é que Jesus venceu baseado na palavra. Mas a gente, querido, a gente tem ouvido a tentação de Satanás. A gente tem ouvido tudo que Satanás tem colocado nos nossos ouvidos. A gente tem visto tudo aquilo que Satanás tem colocado diante dos nossos olhos. Porque a palavra manda a gente andar pelo Espírito. Você acha que se eu e você andássemos, vivêssemos pelo Espírito, a gente não teria força para orar? A gente não teria força para clamar? A gente não teria força para ficar horas lendo, aprendendo, se deleitando nessa palavra maravilhosa? Mas a carne está tomando espaço na nossa vida, querido. A carne está tomando espaço dentro da nossa casa, querido. A carne está tomando um espaço de tal maneira, querido, que você vê hoje crente, pessoa que já é anos da igreja, de repente mudando todo o pensamento que tinha sobre o Evangelho, porque tem dado ideias, ouvidos para falsas doutrinas, que vai alisar o teu ego, que vai falar que você vai vencer, que você vai prosperar. Deus tem tudo isso para você, meu irmão, mas da maneira dele, não da maneira que esse mundo tem falado, que essas igrejas falsas têm falado. Mas quantos têm perdido a sua salvação, porque agora na reta final, está pensando em crescer, está pensando em prosperar, está pensando em ficar milionário. Querido, a gente nunca teve uma geração de tantos milionários na face dessa terra. Por que você acha isso? Que está acontecendo isso? Porque o Satanás sabe que está no fim. Se você não vai se perder por conta do dinheiro, Satanás não vai colocar isso diante de você. Agora tem pessoas, inclusive que eu conheço, que se perdem, têm perdido a sua alma porque ficaram milionários, porque ganharam dinheiro. Então Satanás dá. E a pessoa ainda atribui aquilo a Deus, mas como é que Deus vai te dar algo que vai te levar para o buraco, irmão? Se Ele estiver te prosperando, você abençoando o irmão, você abençoando pessoas que precisam, você buscando mais ainda a Deus, sem se preocupar se tem muito ou se tem pouco, amém. Mas a maioria de nós, quanto mais ganha, mais a gente se afasta de Deus. Quanto mais a gente cresce profissionalmente, mais a gente fica imbuído daquilo, aquilo toma o nosso tempo, e a gente para de buscar o Senhor como Ele quer.
Querido, o momento é tão sério. O momento é tão sério. Eu vou falar isso para a igreja, não fica com medo. Eu não estou falando que vai acontecer com todo mundo. Mas eu acredito que já tem acontecido com alguns e vai acontecer com outros. A luta que está chegando para guerrear contra a igreja é tão grande que, irmãos idosos, o Senhor está levando porque não vai aguentar passar por isso. Mas glória a Deus, porque são servos e vão para o céu, estão melhor que a gente. O negócio está ficando tão sério, irmão, que o crente verdadeiro, vou falar isso que o pastor não tem medo não, eu tenho medo. Ah, meu pai, a gente tem que se converter, irmão. Mas o negócio está tão sério que se a gente fosse crente de verdade, a gente falava assim, se chegar a minha hora amanhã, glória a Deus que eu já estou no céu. Mas fala isso para o irmão. Irmão, o Senhor vai te levar, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido, ainda fala que você é o Satanás. Aí, meu irmão, isso vai revelar o nosso estado espiritual, né? Vai revelar. Uma vez eu falei aqui do tiroteio que teve, eu estava no shopping com a minha esposa. Rapaz, não foi tiroteio, parecia tiroteio, mas todo mundo achou que era tiroteio, eu me joguei no chão. Aí, irmão, mas tem que se jogar no chão sim, irmão. Pô, tu vai se matar? Eu falei, não, irmão. Eu sei que eu tinha que me jogar no chão, mas a minha preocupação foi, por que que eu tive esse reflexo tão rápido? E quando eu esquadrinhei meu coração, eu falei, é porque eu não tinha certeza da minha salvação. O que me preocupou foi isso, a gente tem que se proteger sim. Não é porque está tendo um tiroteio, você não vai tentar o Senhor, vem aqui. Deus me blindou, tem um anjo ao meu redor. Não, irmão, tenha sabedoria. Peito de aço, tenha sabedoria, varão. Porém, querido, quando a gente esquadrinha o nosso coração, a gente vê, poxa, se eu tenho medo da morte é porque eu não estou salvo. Vamos ser sinceros, irmão. Ou, talvez pior, você não tem medo de perder sua salvação. Talvez você vai esquadrinhar o teu coração e vai ver que é pior. Que você verdadeiramente não crê que existe um mundo espiritual, mesmo estando todo o tempo na igreja. Já pensou isso? Eu já vi pessoas que acreditavam na palavra, pregavam a palavra, mas chegou um dia ela falou, pô, não acredito que tem mundo espiritual. Agora a questão é a seguinte, irmão, você pode ter a opinião que você quiser. Se você não acredita que tem mundo espiritual, fique à vontade. Agora, você vai pagar para ver quando chegar lá do outro lado? Eu não vou. Eu não quero pagar para ver o que vai ter lá do outro lado me esperando, não, irmão. O irmão deu testemunho aqui ontem. Estava quase morrendo, o pé. Né, pastor? O pé ficou gelado. Começa a sentir o corpo indo. Aí bate o desespero, irmão. Porque o mundo espiritual, ele existe. E nós precisamos hoje, querido, pagar a nossa conta, porque o Senhor já pagou na cruz do Calvário. Só que ao contrário do que se prega muito errado aí fora, Jesus morreu para me salvar e para te salvar, mas Ele abriu uma porta de salvação. Nós temos que fazer a nossa parte, igreja. Que negócio é esse que Deus manda o próprio Filho dele, morre na cruz do Calvário e está pago, eu vou fazer o que eu quero, vou fazer tudo de errado? Não, querido. Ele fez a parte dele para nós fazermos a nossa agora. E Ele é tão maravilhoso que Ele diz, olha só, você vai continuar pecando, você vai cair, mas você vai ter que se levantar e continuar insistindo. Ou seja, Ele não está te propondo hoje que você seja perfeito, mas Ele está te propondo que cada dia você veja os teus defeitos e se arrependa diante dEle e busque melhorar. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque quando a gente prega uma palavra dessa, a tendência é o irmão olhar e pensar, pô, esse pastor está pensando que ele é perfeito. Esse pastor está pensando que eu vou ser perfeito. Não, você não vai, eu não vou. Mas o Senhor está vendo o nosso esforço, irmão. O Senhor está olhando para nós e está falando, deixa eu ver, essa pessoa está na igreja, semana após semana, está ouvindo que eu estou voltando, está ouvindo que ele tem que se arrepender dos seus pecados, está ouvindo que ele tem que se preparar. E ainda não fez, o que está faltando?
que está faltando, igreja? Outro dia eu estava em casa conversando com a minha esposa. A gente passou, eu creio que 1 hora falando disso. O que a gente estava fazendo ali, a gente até parou, perdeu até a graça. A gente estava num momento ali de lazer. A gente parou, perdeu a graça, porque a gente começou a se questionar. Por que perto da volta do Senhor ainda tem coisas em nós que precisam ser retiradas? E a gente não faz. O que vai adiantar, igreja? O que vai adiantar passar esse tempo todo vindo na igreja, orando pelo irmão, falando que é crente, e chegar lá no final a gente bater na trave? Só porque a gente não quer vigiar. Só porque a gente não quer deixar de amar aquele que nos odeia. Perdão, a gente não quer amar aquele que nos odeia. Só porque a gente quer criar as nossas provisões, quando o Senhor falou que nada ia nos deixar faltar. E a gente fica preocupado, correndo para cá, correndo para lá, preocupado, não dorme à noite por causa do dinheiro que tem que pagar no dia seguinte. Mas se tiver que orar, a gente dorme, que é uma beleza. Aí o Senhor deve estar olhando do céu e falando: meu Deus, se Ele soubesse o tempo que eu estou próximo para voltar, Ele nem estava se preocupando, porque basta cada dia o seu mal. Quantos jovens, irmão, dentro da igreja, preocupado, se vai namorar, se vai noivar, se vai casar. Meu irmão, deixa eu te dar um conselho de casado. Namorar é bênção, casar é bênção. Mas não se prepara não antes para tu ver. Não estuda não. Não amadurece o teu caráter não, para você ver se você vai aguentar ficar no casamento. Porque ao contrário do que falam aí fora, querido, casamento não é você ser amado não, é você se doar para o outro. E o outro se doar para você. Mas o que o povo quer é só ser amado, só ser adorado pelo cônjuge, pelo noivo. Não, querido, a atitude é de doação. Aí o jovem cristão, ele quer ser marido, só que ele não tem a estrutura. O que vai acontecer? Vai para o inferno, vai levar a esposa para o inferno, porque não consegue cumprir o que o Senhor falou. Que o marido tem que dar a vida pela esposa. E eu me estremeço, irmão. Porque muitas das vezes quando eu olho para minha esposa, preocupada com alguma coisa de casa, eu penso: Senhor, parece que não, mas eu posso estar perdendo minha salvação. Porque muitas das vezes eu tinha que estar dando a minha vida para essa mulher orar mais. Eu tinha que dar a minha vida para quando ela colocar a cabeça dela no travesseiro, ela orar tranquila, não ficar preocupada. Está entendendo, homem, a nossa responsabilidade como servo do Senhor? O sacerdócio que Deus nos dá. Porque muito homem quer ser pastor aqui no altar, quer ser pastor lá na rua, pregando o evangelho. Mas, querido, o primeiro lugar que tu tem que ser pastor é na tua casa. Porque quando Eva caiu, o Senhor cobrou de Adão. Se a tua esposa cair, Ele vai cobrar de você. A mesma coisa a mulher. Será que tu tem sido bálsamo para o teu marido, querido? Será que você tem sido bálsamo para esse homem ter tranquilidade para viver a vida dele, lutar pela família, servir a Deus, servir na casa do Senhor? Ou você tem sido um peso? Você também vai prestar conta com Deus. Porque o Senhor quer, querido, que a família, o homem, a mulher, os filhos, estejam em sujeição ao Senhor. É assim que o Senhor quer encontrar a nossa casa, em sujeição a Ele. E os filhos? Às vezes o filho está lá, o pai faz de tudo, o pai chama para ir na igreja, o pai ensina, vai por aqui, não vai por ali, isso vai ser um mau caminho para você, e o filho não está dando ouvido, e o filho não está escutando.
Vai querer ser você a pedra de tropeço para o teu pai, para a tua mãe, para o inferno. Porque eles não conseguem mais buscar o Senhor como antes, porque a preocupação que você está trazendo para dentro de casa. Ah, mas pastor, eu estou na idade de namorar. Vai namorando para o inferno, então. Que se você não consegue ser servo, você fica se abrasando por aí, é inferno, jovem. Fica se abrasando. Pastor, se for errado, o senhor até me corrige aqui depois. Mas eu tenho que falar que o senhor está trazendo hoje correção para nós. Aleluia, glória a Deus. Você sabia, querido, e essa aqui serve para adultos e para jovens. Você sabia que o beijo na boca, cientificamente, ele já é considerado uma relação sexual? Porque ele ativa todas as glândulas necessárias para que a pessoa possa ter a relação. Deus não erra, Ele fez tudo perfeito. Agora vai doer, jovem. Então por que você está beijando na boca antes de casar? Aí, meu irmão, interpreta como quiser, eu estou falando que Deus está mandando. Você discorda, amém. Pague para ver lá no último dia. Ah, pastor, você não fez isso quando namorou? Fiz, ué. Estava no erro. Estava no erro, tem que ter o conhecimento. Ah, pastor, mas é difícil. O que é mais difícil, querido? Você se guardar, você ir para o inferno. Porque pensa, irmão, vamos ser sinceros. O senhor está falando é ensino, essa palavra é ensino, essa palavra não é ensino. Você acha que o jovem vai conseguir ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos fazendo isso, querido? Sem pecar? Vamos ser sinceros, igreja, não tem criança aqui. Criança está lá na escolinha, outra é bebê, não entende ainda. Tem uma criança ali, mas amém. Não vai aguentar, irmão. Mas pastor, meu irmão, tu é homem? Tu é homem para namorar, jovem? Então vai lá, trabalha e casa logo, que aí você vai viver em paz. Isso aí, ó, tirou essa preocupação. Ah, mas é muito jovem, irmão. Quantos anos Davi tinha quando ele foi ungido para ser rei? Ele tomou posse do reino já lá depois, seus 30 e poucos anos. Mas ele foi ungido ainda adolescente. Esse negócio de adolescente que falam por aí, querido, na Bíblia não tinha isso não. O homem com 13, 14 anos, ele já era considerado homem. Tanto que Davi foi lá lutar com Golias e era um garoto ainda. Quantos de nós aqui ainda, garotos, começamos a trabalhar porque tinha que ajudar dentro de casa? Então, se tu é homem, meu irmão, vai botar o currículo, vai trabalhar, chega para a tua santa lá e fala, olha só, eu tenho 18, eu tenho 20, mas eu sou servo, eu não quero pecar. Vamos casar. Mas também busca o amadurecimento. Que a prova vai vir também, dentro de casa. Porque vocês são criações diferentes. Pais e mães diferentes. Vai ter que ter um acerto. Mas é melhor você estar dentro do casamento tentando fazer esse acerto do que se abrasando. Eu falo, eu não queria ser jovem agora na volta do Senhor Jesus. Não queria. Porque o jovem ele é tentado todo momento. Então é difícil para o jovem, eu sei. Eu tenho sobrinhos. Então, jovem, você só tem duas posições agora. A hora é agora. Ou você vai se abster para agradar o Senhor e ser salvo. Ou você vai se posicionar, vai correr atrás e vai casar. E ore, tá? Ore. Porque também não adianta nada você casar para querer ter relação. Casar porque quer ter relação. Tem que perguntar se essa pessoa é do Senhor. Que o que a gente está vendo muito aí é pastor tendo que visitar a casa por problema de casamento, mas aí quando vai ver, o Senhor já falou 1, 2, 3, 10 vezes que não era para casar com aquela pessoa e a pessoa insiste. Aí depois vai pagar. Ah, pastor, não, é porque o Senhor te ama. O Senhor te ama, por isso Ele quer te dar esse livramento. Quer dizer que você vai ficar solteiro o resto da vida? Não. Mas vai ser a pessoa que o Senhor preparou. Que vai ter comunhão.
que vai ter paz. Mas o jovem quer isso, querido? Não. Mas o Senhor está falando na palavra, vigia. É tempo de vigilância, igreja. É tempo de vigilância. Quantos de nós entramos na casa do Senhor? Às vezes parece que a gente está entrando numa repartição pública. Às vezes parece que a gente está entrando ali na Caixa Econômica Federal. A gente conversa, a gente fala, a gente anda, a gente... Acaso não é a palavra do nosso Deus que nós vamos ouvir aqui nesse lugar, pelo amor de Deus? Reverência. Reverência para ouvir a voz do Senhor. Reverência para servir ao Senhor. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você já viu quando o Senhor dá as coordenadas para o templo? Deus é perfeito. Deus é ordeiro. Deus tem padrões de excelência. Aí você acha que num ambiente bagunçado o Senhor vai operar? Me diz, irmão. Se você chegar na tua casa agora, as panelas todas sujas, tu vai conseguir fazer aquele jantar maravilhoso que você vai fazer quando eu for visitar lá a tua casa. Amém? Você vai fazer, pastor, aquele peixinho maravilhoso, se a tua panela estiver suja? Tem como. Então, irmão, para o Senhor habitar na casa, ela tem que estar limpa, organizada. O corpo, cada irmão que faz um trabalho, tem que saber sua função, tem que fazer corretamente. Mas sabe por que muitas igrejas estão morrendo hoje? Porque o corpo que está ali está preocupado em fazer bonito, em se destacar. Quanta gente cantando maravilhosamente bem aí pelas igrejas, irmão. Eu vivi nesse universo. Mas quando você conhece a casa, conhece a vida, é uma podridão que some, irmão. Por isso que quando o pastor fala aqui, olha só, vamos cantar esse louvor, que esse louvor agrada a Deus. Porque muitas das coisas que a gente canta dentro da igreja é bonito sim, emociona sim, mas quando você conhece a pessoa, tu vai ver a vida dela. Quem compôs é uma vida de podridão. Que fez aquele louvor, querido, para angariar a tua emoção. Não teve nenhuma oração, não estava nem no espírito, às vezes naquele dia se prostituiu, se drogou, mas tem o dom da música e faz, e você está achando que está louvando a Deus. Tem uma música aí que canta assim, aleluia, aleluia. Vocês conhecem? Não aquela, ó Deus, eu quero te amar, nananana. Aleluia. Aí o povo canta, mas não sabe a história. O homem falou ali naquela música aleluia, mas ele falou em termos de zombaria, querido. E a gente está louvando, achando que está agradando ao Senhor. Outro dia o Senhor me questionou, como é que você tem coragem de subir no altar com aquele relógio? Não é esse aqui não, amém, irmão? É outro. Hã? É o da Samsung. Aí o Senhor, por quê? Quando eu fui pegar a caixa, irmão, Samsung, o nome do relógio lá, marca parceira da Agenda 2030. A agenda que está promovendo a homossexualidade nas famílias. A agenda que está promovendo a inversão de valores. A agenda que está promovendo o satanismo. E a gente, às vezes, usando como crente, nem aí, ó. Ah, mas é bonitinho. É bonitinho? Se associa às trevas, exatamente. O Senhor te dá o recurso e você está financiando o governo do anticristo. Outro dia eu estava ali. Senhor, tem que me especializar mais, está difícil. Antigamente era muito mais fácil você conseguir um emprego, irmão. Hoje está muitas pessoas desempregadas. Tem que me especializar. O que está fluindo agora no mercado? É saber inteligência artificial. Vamos aprender. Meu irmão, quando eu comecei a ver aquilo ali, quando eu comecei a estudar aquilo ali, eu falei, não vai dar bom resultado. Aí as oportunidades estão lá, você vê, pô, vou melhorar, vou ganhar bem. Mas sabe o que é aquilo ali, querido? Sabe por que está sendo incentivado?
Porque a inteligência artificial vai ser uma das maiores armadilhas na mão do anticristo. E tudo que nós escrevemos ali, tudo que nós pedimos para ela fazer, a gente está alimentando ela. A gente está gerando aprendizado para ela. Então vai chegar um dia em que ela, a palavra diz, quando o Senhor estivesse prestes a voltar, como é que seria o reino? Ferro misturado com barro. Homem misturado com tecnologia. Aí o povo fica. Pastor, isso não tem nada a ver com a palavra. Tem muito a ver com a palavra. É vigilância, irmão, a nossa realidade hoje. Pastor, aquele Elon Musk é uma benção, Elon Musk. Nem sei falar o nome do cidadão. É uma bênção. Ah, ele está colocando internet de graça lá na Amazônia. Você sabia, querido? Você sabia que começou a ter problemas lá nas famílias dos índios na Amazônia? Porque por ele colocar, disponibilizar a internet lá para os índios, muitos índios que cuidavam da sua família, trabalhavam, caçavam, começaram a se render à pornografia. Já não mais visita suas esposas. Já não mais cuida dos seus filhos. Já estão com o olhar contaminado, querido. Já não conseguem mais ir lá caçar, perde tempo. Mudou toda a estrutura de muitas aldeias. Olha como é que o diabo age, querido. Então vai vir muita coisa aí que aos olhos nossos parece ser boa, mas é coisa do inferno. Você já ouviu falar da renda única universal? Renda básica universal? Todo mundo aqui, principalmente o jovem, não vai mais precisar trabalhar. Olha que maravilha. Só que já está ferindo a palavra do Senhor, que o Senhor lá atrás falou. Porque o homem pecou, agora ele vai ter que ganhar o salário dele do suor do rosto dele. Aí o pessoal, não, mas vai ser bênção, bênção. Isso vai te escravizar, meu irmão. Sabe por quê? Para você ganhar esse dinheiro sem trabalhar, tu vai ter que ter a marca na tua mão, na tua testa. E aí, quem vai querer receber? Levanta aí a mão aí, irmão. Quem vai querer receber a marca? Faz assim. Ninguém, né? Ninguém, será? Porque eu já ouvi crente falar para mim, não, pastor, isso aí não tem nada a ver. Se vier, eu vou receber. Daqui? Meu Deus, misericórdia. Eu ouvi dentro da minha família, não, mas pô, se vier, não. Porque a marca não tem nada a ver com isso. A marca é você acreditar em Deus ou não. Aí eu falei, não, meu querido. Se você não acredita no que a palavra falou, você já não está acreditando em Deus. Mas, querido, você e eu podemos pensar assim, jamais vou colocar, mas sabe por que eu estou falando como alerta para você hoje? Porque o diabo ele é sujo, querido. Hoje a gente fala que não vai colocar, que não vai aceitar. Mas você já pensou lá no auge da tribulação, teu filho passando fome? No auge da tribulação, você sem ter o que dar para tua filha comer, para o teu filho comer? Será que você não vai ser tentado a colocar essa marca para sustentar a tua família? E por que nós temos que estar vigilantes? Porque nessa hora, querido, as únicas coisas que vão nos manter de pé contra isso, vencendo isso, é nós estarmos cheios do Espírito Santo, é nós estarmos cheios de fé, de que agora a gente está faltando, mas o Senhor há de mandar maná, como Ele mandou lá no deserto. Mas quem vai naquela época lá ter fé? Quem vai naquela época lá estar cheio do Espírito Santo? Quem está vigiando agora. Não adianta nós deixarmos para vigiar lá no final, não, querido. O noivo está chegando. Ele não fala lá em Mateus 25, se eu não me engano? O noivo está aí. O azeite tem que estar agora na lamparina agora. Ele fala aqui, ó. Aqui ele fala também. Esteja acesa a vossa candeia. Como se acende a candeia? Com azeite. Então, se hoje nós não temos o azeite, que representa o Espírito Santo de Deus, nossa candeia está apagada. E se a nossa candeia está apagada, quando o Senhor vier, Ele não vai nos achar. Porque para ser achado por Ele, você tem que estar revestido de luz. Então, se está treva dentro de você, se tudo que falam para você, você leva para o outro lado,
Tudo que falam para você, você entende da maneira errada. Está cheio de treva dentro do teu coração, acha que todo mundo está te perseguindo, todo mundo quer teu mal, querido. Coloca a luz na tua vida, coloca a presença de Deus na tua vida, começa a ser como Jesus, começa a andar nos preceitos que ensina a palavra, ilumina o teu interior, para que você não seja achado em falta diante do Senhor. E para terminar, irmãos, olha o que ele vai falar aqui. No versículo 42, diz o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A quem o Senhor dará as promessas que Ele tem de vida eterna? A quem estiver desligado? A quem, sabendo que tem responsabilidade na sua vida para com Deus, não cumpre? Porque seria, querido, eu e você digno de entrar numa glória, numa vida eterna, se nós estamos desvalorizando toda a oportunidade que o Senhor está dando? O que ele fala aqui? Bem-aventurado aquele que se achar assim quando o Senhor voltar. Ou seja, nós temos que começar a praticar hoje, querido, essa vigilância, essa consagração. Vir para a igreja não pura e simplesmente por uma religião, mas para adorar. Eu vou falar isso que parece até sincericídio sair da boca de um pastor. Mas se você, querido, não estiver bem, para colocar a tua roupa, vir na igreja, vai vir de mau grado, mas dentro da tua casa você vai conseguir adorar, fica lá adorando. É melhor do que você vir para cá de mau grado e ir para o inferno. Quer servir ao Senhor, sirva de bom grado. Porque se você fizer a obra de palha lá no último dia, vai ser queimada. Só vai passar a obra de ouro, aquela que a gente fez de coração, aquela que a gente fez por amor ao nosso irmão, aquela que a gente fez para agradar o Senhor, mas aquela que a gente fez para aparecer para o pastor, para aparecer para o irmão, não, querido, vai ser palha, vai ser queimada, não está valendo de nada. Porque não sou eu o pastor, não é o pastor Elvis, não é nenhum pastor que vai te dar galardão não, querido. Quem vai te dar galardão é o Senhor. Então tudo que você vier à tua mão para fazer, faça para o Senhor. Ah, não tenho habilidade, estou em debilidade, mas está fazendo de coração, o Senhor vai adestrar a tua mão, o Senhor vai adestrar os teus talentos, os teus dons. Não fica preocupado não. Às vezes tem irmão que sobe aqui, eu vou falar porque eu sou pastor, eu sei que os irmãos vão receber de bom grado, que eu estou falando com amor. Às vezes sobe o irmão aqui e fala, ai, porque eu estou temendo, porque eu estou nesse altar. Ai, meu irmão, que eu estou nervoso. Não, querido, tu é um valente de Deus. Faz com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não sobe aqui sem fé não, querido. Vai orar por alguém, coloca a mão com fé. Ah, mas eu pequei, pediu perdão ao Senhor. Quem faz a obra é o Senhor, não é você. Só que você tem que estar arrependido, você tem que estar sincero na obra que você está fazendo. Se você está servindo aqui pensando em ir lá para fora pecar, não faz. Mas se você pecou hoje, mas com sinceridade se arrependeu de verdade, deixa o Senhor te usar. Não sobe aqui não para falar que está com medo não, querido. Que Satanás se alimenta disso. Aí ele começa a colocar dúvida, começa a fazer você esquecer o que você ia falar. Sobe aqui com posicionamento de servo. Senhor, estou vazio hoje, estou seco. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo, Senhor, me toma. É assim que a gente tem que fazer, irmão. Está lá na tua casa. Quanto tempo a gente perde, irmão? Olha, essa semana eu peguei uma crente. Não é daqui da igreja, não. Ah, peguei a crente e falei, que tu está vendo novela, irmão? Está vendo novela? 3 horas da tarde, sabe o que Davi estava fazendo? O sacrifício da tarde, oração. Olha a oportunidade que você está tendo de estar aqui na tua casa, adornando a tua casa da presença de Deus.
Sabe por quê, irmãos? Eu estava até vendo hoje de manhã uma reportagem. Agora tem um óculos de realidade virtual. Eles falam que é jogo, mas é assim que Satanás age. Ele começa com uma brincadeira para depois enredar o povo. Que você coloca ele e você pode ver os demônios que estão dentro da tua casa. Aí eles falaram, não, é mentirinha, é jogo. Mas isso é para o povo se acostumar, irmão. Porque tem um povo que adora uma coisa fácil. Ainda que para conquistar a coisa fácil, ele tem que consultar o espírito demoníaco. Tem crente hoje que consulta espírito demoníaco. Sabe qual é o crente que consulta espírito demoníaco? Você sabe? Aquele crente que conhece a palavra da verdade e entra nessas falsas igrejas aí para ouvir profetada, mas como vai agradar o seu ego, ele acredita que aquilo é verdade, ele toma como verdade. E é o espírito demoníaco que está lá, querido. Porque como é que pode? Se você for na maioria dos centros, eles ficam lá rodando, e você hoje entra em igrejas falsas, que o povo fica rodando. Que o povo fica fazendo uma bagunça que só que Deus é esse. Que Deus é esse, irmão? Que atua no meio da confusão, eu não conheço. Eu não conheço esse Deus. Meu Deus é vivo, poderoso, justo e fiel. Um Deus que quando fala, Ele fala diretamente para você entender o que tem que ser mudado. Um Deus que quando a revelação vem dos altos céus, Ele testifica no teu coração e Ele cumpre, se cumpre. Agora fica o povo aí vivendo de mentira, vivendo de falsa promessa, de enriquecimento, falsa promessa de coisas que agradam o seu coração. Então ele prefere acreditar naquilo do que acreditar na palavra da verdade. Sabe por quê, irmão? Porque a gente está muito acostumado a coisa fácil. Enquanto a igreja se acostumar com coisas fáceis, a igreja não vai amadurecer, a igreja não vai crescer, querido. Porque a unção só se conquista no joelho. Quer saber se uma pessoa está orando? Quer saber se uma pessoa está buscando? Quer saber se uma pessoa está com todos os defeitos e falhas dela, querendo Deus? Olha para ela, vê o que ela fala, o que sai da boca dela, qual a conduta dela. Se está saindo fruto ruim, se está saindo mentira, se está saindo palavrão, se está saindo desgraça da boca dela, pode crer que não está orando. Porque o Espírito Santo ele nos constrange a melhorar sempre. Então, querido, nós precisamos ser vigilantes. O que hoje tem roubado, querido? Você não precisa me falar, responde aí na tua mente. O que tem roubado a tua comunhão com Deus? Pastor, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu não estou vigiando nisso. Se o Senhor voltasse agora, eu perderia a minha salvação. Conserta hoje. Todos nós somos falhos, querido. Hoje eu acordei de manhã, estava lendo a palavra e fiquei pensando, poxa, Senhor, tanta coisa que eu preciso melhorar na minha vida espiritual e como pessoa também. Aí o Senhor me propôs, conserta hoje. Vai deixar para amanhã, porque amanhã é segunda-feira, não, o dia é hoje. O propósito que eu tenho na tua vida é hoje. Talvez hoje eu te chame. Você tem que estar preparado. Talvez hoje eu queira usar a tua vida para um irmão. Você tem que estar preparado. Talvez hoje eu queira te encher para pregar a minha palavra. Eu não sabia que eu ia pregar hoje aqui. Você tem que estar preparado. Então, querido, o dia do concerto é hoje. Tem alguém na tua família, lá na tua casa, ou até aqui mesmo, que você precisa se reconciliar o dia hoje. E não tenha vergonha dos irmãos não, sabe por quê? Porque nenhum dos irmãos, por mais que te ame, pode te dar salvação. Você também não precisa fazer para ninguém ver. Mas chega no final do culto, meu irmão, estava com algum chateado contigo, me perdoa. Chega na tua casa, liga para aquele teu familiar, ou teu parente que está lá em casa, com problema contigo, e fala, me perdoa. Me perdoa, porque talvez o teu gesto de humildade pode ser o que falta para ele também olhar para Jesus e se converter. Querido, você pode ter sofrido todo tipo de injustiça,
Você pode estar certo e estão te injustiçando, mas a postura de perdão, de reconciliação tem que partir de você. Porque, infelizmente, Satanás deturpa a palavra de Deus. Mas eu que fui agredido, eu vou pedir perdão? É você. Quando eu aprendi isso, irmão, eu fiquei irado. Era jovem. O meu pastor chegou e falou, não, meu irmão, você tem que pedir perdão. Mas peraí, pastor, eu estou certo, fulano está errado. Mas você jamais vai ganhar a alma dele se você não se quebrantar. Porque a palavra diz que Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça ao humilde, irmão. Não tem nada que você esteja passando, que se você se humilhar primeiro diante de Deus e diante da pessoa que está te humilhando, você não vai reverter. Mas é preciso um posicionamento de servo. É preciso, querido, a gente consertar o que está errado. Desde dentro de nós, até na nossa vida, com os irmãos, com a família. Porque muitas das vezes a gente não consertar a nossa vida com Deus é o que está não só nos levando ao inferno, mas levando aqueles que estão ao nosso redor. Porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos pode sim fazer com que alguém perca a salvação. Porque você pode não saber, mas pode ter pessoas que estão olhando você, sabendo que você é um servo do Senhor e está falando, eu tenho que vigiar, eu tenho que ser como aquele irmão. Aí imagina se você tropeça, irmão. A pessoa é neófito na fé, ela vai abandonar a fé também. Por conta da tua postura, alguém que ela admirava, sem você saber. Você sabia que existe isso? Muita gente se despreza, se menospreza. Mas tem muita gente olhando para você, irmão. Tem muita gente te observando. Tem muita gente admirando a tua postura de servo, querendo ser igual a você. Tem muita gente que está olhando para você, acompanhando a tua vida. Quer ver um exemplo? Vai lá no status do teu WhatsApp. Vê lá as coisas que você posta. Como tem gente que você nem fala no dia a dia, está olhando lá as tuas coisas. Esse dia eu me peguei numa situação dessa. Essa pessoa aqui nem falei anos atrás por algum motivo. Está olhando tudo meu. Sabe o que é isso, irmão? O Senhor nos mostra para a gente vigiar o que você está colocando lá. Você está colocando reclamação ou você está colocando a palavra de Deus? Aí eu falei, vou usar a estratégia agora. Comecei a colocar louvor. Comecei a colocar versículo. Que eu falei, se está olhando, vai ver a palavra de Deus. Entendeu, meu irmão? Agora é hora da gente ser luz. A gente fica pedindo o reino de Deus, Senhor, traga o teu reino na terra. Querido, o reino de Deus vai vir na terra através de nós. É nós que temos que manifestar o reino de Deus. Sabe por que o anticristo está avançando? Sabe por que a agenda satânica está avançando? Porque a igreja está dormindo, querido. Porque sobe homens lá que se comprometem com os evangélicos, mas não se compromete com o evangelho. E fica o crente, todo mundo lá puxando o saco dele. Não vou falar que é o Bolsonaro não, para não cair a live. Ah, querido, mas não se menospreze não. Quem disse que o Senhor não pode usar a tua vida para você chegar lá também? Tem jovens aqui, tem homens jovens aqui, inteligentes, capacitados, ou que podem se capacitar. Quem garante que você não pode ser o servo do Senhor que vai subir lá e vai fazer a diferença? Porque Nabucodonosor, que era um ímpio, ele se converteu. Imagine você já sendo servo subir lá, meu irmão, para presidir esse país, sem se vender. Meu irmão, o que vai ter de político manifestando lá não está no gibi. Teve um homem, ele pode ter todos os defeitos que ele tem, nem vou falar o nome dele para não glorificar ele. Mas que na época de eleição, muita gente zombava daquele homem. Esse cara é maluco. Mas aquele homem subiu num congresso cheio de carnalidade e falou, se isso aqui não é de Deus, isso aqui vai acabar. Aquele homem fez uma proposta do evangelho purinho ser cumprido ali. E os homens ficaram revoltados. Aquele homem que se revoltou morreu feio. E o homem que falou que aquilo ali ia acabar, o Senhor honrou ele porque acabou.
Acabou aquele congresso maligno, travestido de evangelho, onde homens e mulheres queriam subir lá para ganhar fama, para ganhar aplauso, para ganhar dinheiro. Homens e mulheres subiam lá para mandar recado. E o evangelho? Imagina, irmão, 50, 30 mil pessoas reunidas num lugar para ouvir palavra, para ser curado de câncer, para ser liberto de demônios. E os homens falando em prol da sua vida financeira, para ganhar dinheiro, para ficar famoso. Cantando para ficar famoso, em vez de cantar a verdade, pregar a verdade. Aí o Senhor está cortando pela raiz. Você está vendo muitos caindo aí, muitos mais vão cair ainda. Muitos vão cair ainda, porque o Senhor está fazendo a sua justiça. Porque a pior coisa, irmão, é alguém entrar na casa do Senhor, querendo se matar, e ouvir falando pastor, falando pataquada, falando besteira, em vez de alertar o povo. Mas o Senhor tem sido misericordioso comigo e contigo. Porque Ele está te trazendo hoje para ouvir a palavra da verdade. Porque Ele está te trazendo hoje para você despertar. Porque Ele está te trazendo hoje, te dizendo, se converta hoje, porque eu quero te salvar. Mas se converta também, porque eu quero tomar a tua boca para você libertar e levar outros para o céu. Amém, igreja? É tempo de vigiar. É tempo de se consagrar. É tempo de se diminuir, querido, para que o Senhor cresça na nossa vida. Não é tempo da gente querer ter razão. Não é tempo da gente querer ser o certo, não. Interprete que eu sou o errado, mas que eu entre no céu. Eu prefiro ter razão no céu do que ter razão na terra. Eu prefiro ser louvado no céu. Eu prefiro ser amado no céu como Daniel do que ser louvado na terra. Querido, queira ser como Estevão, querido. Você ouve pouco na Bíblia falar de Estevão. Mas, querido, quando Estevão morre, a gente ouve que ele olhou para o céu, viu o Senhor sentado no trono, de pé, perdão, preparando para recebê-lo no céu. Isso é maravilhoso. Então, querido, tudo que a gente tiver que renunciar na terra, renuncie. Que a nossa maior alegria vai ser abrir os olhos e ver o Senhor na glória chamando, vinde bendito de meu Pai. Feche teus olhos, meu irmão, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, o nosso Pai querido e amado. Ah, meu Pai, quão maravilhoso é estar na Tua presença. Ah, meu Pai, não haverá mais tempo daqui a alguns dias, Pai. Daqui a alguns meses, meu Pai, essa alegria que nós temos hoje de estar na Tua casa, ela vai cessar. O sacrifício contínuo de adoração ao Senhor vai cessar. Mas vai cessar, Senhor, no coração daquele que não Te busca. Porque aquele, meu Pai, que se manter agora, se preparando, vai estar lá com porção dobrada, eu creio, Pai. Porque aquele que vigiar agora, aquele que se preparar agora, seu último avivamento vai alcançar, meu Pai. E nós queremos ser alvo desse último avivamento, Senhor. Prepara nossos corações, meu Pai. Tudo aquilo que tem, meu Pai, tirado a nossa comunhão, tira de nós hoje, Pai. Senhor, tudo aquilo que tem nos distraído, tomado o nosso tempo de Te buscar, tira de nós hoje, Pai. Ah, meu Pai, quantas palavras dessa mais, meu Pai, o povo vai ter que ouvir, eu vou ter que ouvir, nós, Tua igreja, vamos ter que ouvir para nos convertermos, Pai. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor envie anjo no nosso quarto, envia, Senhor. Porque o momento é drástico, meu Pai. O momento é drástico, Senhor. O momento é sério, nós estamos dormindo, meu Pai. O momento é sério e nossas bocas ainda têm proferido palavras de maldição muitas vezes, Pai. O momento é sério e muitas das vezes nosso coração tem estado sobrecarregado das coisas desse mundo, Pai. Ah, Senhor, nós Te imploramos hoje, purifica a nossa vida, Pai. Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados, meu Deus.
Ah, Senhor, tira todo espírito de crítica do nosso coração, meu Pai. Ah, Senhor, ao invés de criticar, que possamos orar, meu Pai, pelos nossos irmãos, Pai. Ah, Senhor, que ao invés de olhar, meu Pai, para a nossa vida, Pai, querendo sempre se dar bem, ter o melhor, cuidar do nosso ego, que possamos nos doar, meu Pai. Perder, meu Pai, na terra para ganhar no céu, Pai. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, meu Pai. Fala para Ele, meu irmão, nesse momento. Faz a tua oração particular para Ele agora. Se são palavras que você não pode proferir, teu irmão não pode ouvir, fala no teu coração agora. Pede perdão a Ele pelos teus pecados agora. Pede perdão a Ele pelas tuas iniquidades agora. Porque Ele fala na palavra dEle, vinde, arrazoemos. Ah, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Senhor, torna nossas vestes limpas hoje, Pai. Senhor, derrama o óleo que não pode faltar sobre a nossa cabeça hoje, Pai. Senhor, temos sido virgens imprudentes, meu Pai. Muitos de nós temos sido virgens imprudentes, Pai. Onde a nossa candeia, meu Pai, está vazia, Senhor. Ah, Pai, mas enche hoje do Teu azeite, Pai. Espírito Santo, faz como fizeste com Isaías. Coloca a labareda de fogo do Senhor no nosso lábio, Pai. Para os nossos lábios apenas falarem aquilo que agrada ao Senhor. Para os nossos lábios serem usados para pregar o Teu Evangelho e tirar a alma do inferno, Pai. Espírito Santo, vem no seio, no meio da Tua igreja, Senhor. Vai limpando, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Ah, Senhor, vai fazendo com que cada culto aqui nesse lugar, Pai, seja um culto direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que seja um culto, meu Pai, que seja agradável às Tuas narinas, Pai. Ah, Pai, se tivermos que abrir mão, Senhor, do nosso eu, dos nossos pensamentos, das nossas vontades, para agradar a Tua, Senhor, faz na nossa vida isso. Ah, meu Pai, quantos pais estão aqui, meu Pai, e não consegue buscar o Senhor como deveria, meu Pai. Porque tem se preocupado com os seus jovens que têm se perdido pelas coisas dessa terra. Quantos jovens, meu Pai, que estão na Tua casa, Pai, com seus corações pesarosos pelas coisas, pelas concupiscências da carne, Pai. Quando o Senhor queria estar ungindo eles, ó Deus, para que eles ganhassem outros jovens, livrassem outros jovens do inferno, Pai. Ah, Senhor, desperta os jovens da Tua casa, Pai. Ah, Senhor, tira todo espírito de rebeldia, Senhor. Faz com que esses jovens possam entender, Pai, que os pastores, os pais, as mães, falam por amor, Senhor, corrigem por amor, meu Pai. Ah, meu Pai, cuida dos casamentos nesse lugar, meu Pai. Que os casamentos de cada homem e mulher de Deus que aqui se encontra, Pai, seja verdadeiramente o céu na terra, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa operar nos lares, Senhor. Porque é chegada a hora da Tua salvação, Pai. Que a nossa casa já seja uma casa, meu Pai, aonde o Senhor, ao olhar dos céus, quando o Senhor voltar, o Senhor fale, vinde. Porque no leito eu tenho visto santidade. Porque no leito eu não tenho visto promiscuidade. Ah, Pai, abençoa os homens da Tua casa, Senhor. Dá destreza, Pai. Dá valentia, Pai. Derrama o Espírito Santo, Deus. Meu Pai, homens que muitas das vezes querem Te buscar, mas não estão conseguindo, Pai, por causa das preocupações, do trabalho, do recurso, Pai. Envia recurso, Pai, para que Teus servos possam se preocupar em ser, meu Pai, sacerdote do Senhor nos lares, Pai. Oh, abençoa Teus servos, meu Deus. Senhor, faz a limpeza de tudo que nos afasta de Ti, Pai. Senhor, se for necessário o Senhor cuidar de nós nessas coisas materiais, cuida, para que possamos nos dedicar, meu Pai, a Te buscar nessa última hora, ganhar almas nessa última hora, Pai. Ah, Senhor, vai tomando as crianças da Tua casa, Senhor.
Livra de todo espírito de pedofilia, Senhor. Meu Pai, se houver, meu Pai, algum demônio desse querendo agir, em cada casa aqui, vai repreendendo, vai revelando, vai queimando, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ah, Senhor, em nome de Jesus eu quero te pedir, meu Pai. Transforma hoje a tua igreja, Pai. Meu Pai, nós queremos entrar nos teus atos para te adorar, Pai. Não há mais cabimento, meu Pai, falta de comunhão no seio da tua casa, Pai. Não há mais cabimento, Senhor, falta de reverência dentro da tua casa, Pai. Não há mais cabimento, queremos fazer a nossa vontade, porque é a tua casa, então a vontade é tua. Ah, Senhor, vem moldar, Pai. Ah, Jesus, vem libertar, Senhor. Porque muito de nós, Pai, com tanto tempo de igrejas, muitas das vezes nos vemos, ó Deus, precisando ser libertos de pecados, de coisas que te desagradam. Ah, Senhor, o intuito é ir para o céu, meu Pai. Vai queimando todo demônio que quer roubar nossa salvação, Senhor. Vai queimando todo espírito maligno, Senhor, que tem trabalhado para que nossas famílias, ó Deus, não entrem no céu, Pai. Vai queimando, Senhor. Espírito Santo, repreende com o poder do Senhor, meu Pai. Ah, meu Pai, vai liberando hoje, meu Pai, a tua igreja do pecado, Senhor. Vai liberando a tua igreja hoje da malignidade, Senhor. Senhor, vai transformando, meu Deus. Vai dando espírito de vigilância, Senhor. Vai dando espírito, Senhor, o espírito da verdade, meu Pai. Vai dando espírito de sabedoria, Senhor. Vai dando espírito de entendimento, meu Pai. Vai dando espírito, Senhor, de discernimento, meu Pai. Prepara-nos para a tua volta, Jesus. Quando angelical trombeta desse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia, Jesus. Enrolado e o sol não der mais luz, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Ah, cante isso, querido. Glória, glórias, aleluia. Espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Você espera, meu irmão, ouvir Jesus te chamar? Então coloca a tua vida na presença do Senhor, irmão. Irmão, ninguém pode te julgar pelo teu pecado. Ninguém pode te julgar pelos teus erros. Só há um justo juiz, querido, com o qual você vai prestar conta naquele grande dia. Então chegar na tua casa hoje, fala com Ele. Fala, Senhor, eu creio que eu preciso estar adornado para entrar no céu. Eu sei que tem coisas que ainda me prendem a essa terra. Senhor, me liberta, por favor, Pai. Querido, guia a tua vida, colocando como prioridade a tua salvação. E aí você não vai mais ficar perdido. Está roubando o teu tempo de buscar o Senhor? Limpa. É um pecado que está te derrubando toda hora você cai nesse pecado. Limpa de uma vez, irmão. Limpa. Porque a gente não pode perder a salvação eterna por causa de prazeres momentâneos. Por causa de coisinhas momentâneas que a gente quer ter razão numa discussão, não. A gente precisa ser espiritual agora, querido. Porque quando a trombeta tocar, muitos vão ranger o dente e vão clamar pelo nome do Senhor, mas não vai ter mais tempo.
Então se arrepende hoje, igreja. Coloca a tua vida diante do Senhor hoje. Luta para que você seja achado, aprovado naquele grande dia. Se tem uma parte da palavra de Deus que você tem que ter gravado no teu coração, é de que o Senhor um dia vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Seja ovelha, irmão. Não seja bode, não. Reflita o caráter de Cristo na tua vida. Às vezes você vai errar. Tem dia que você não vai estar legal. É normal, somos seres humanos. Mas o Senhor está vendo o teu esforço, o meu esforço, em ser como Ele. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.